Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Encontro de jovens PVU, beleza? Glória a Deus. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Mandei aí, tá? O tema da mensagem é: não basta querer, tem que decidir. Eu botei só o texto, ele não botei. É Gênesis 26. Eu colei, só colei. 26, verso 6. Passa o próximo vídeo aí, o próximo PowerPoint que está colado lá. Amém. Vamos lá, vamos ganhar tempo. Verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, pois, ficou em Gerar. No verso 12, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava, o Senhor o abençoava. 26, 17, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. 18, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai tinha dado. Amém? Fala, poder de decidir. Nós temos esse poder. E esse poder de decidir é o poder de realização. Agora, a grande questão é que quando eu tirava essa mensagem, Deus me levou algumas pessoas também que não decidiam, ou demoraram a decidir. O que aconteceu com elas? Foram influenciadas pela decisão dos outros. Quando você não tem essa reação no teu ser, que o poder de realização está em você. Fala, o poder de realização está em mim. Mas eu nunca verei o resultado se eu não tomar uma decisão. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a ficar na igreja, sombra e água fresca. Não, Deus está fazendo. Querido, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Entregou Cristo por nós. Posso ouvir um amém? A partir daí, agora, nós decidimos a nossa jornada com Deus. Porque um dos textos que eu me lembrei foi quando eles estavam no meio do mar, Mateus capítulo 14, e de repente se levantou uma tempestade contra eles. E eles estavam quase afundando. E Jesus veio andando por cima da água. Só que Jesus estar presente não era tudo. Tinha a decisão deles. Porque Deus falou para Isaac, fica na terra. Isaac ficou. Foi decisão dele. Deus disse, semeia. Isaac semeou. Como também poderia não ter semeado. Agora, se ele não... Essa parceria do que Deus revela, do que Deus direciona e o que eu faço, é isso que acontece. Porque o que falta não é o que Deus fala, o que falta é o que eu faço. Porque só saber não adianta. Eu sei que esse é o certo, mas eu não faço. Então, Pedro, o barco quase afundando, Jesus apareceu. O que aconteceu? Fala, Jesus apareceu. Agora ficava Pedro decidir, Senhor, é tu mesmo que está falando comigo? Mandei por cima da água. Jesus falou, vem. E o que Pedro fez? Saindo do barco, andou por cima da água. Agora, Jesus podia ter falado, vem, e ele dentro do barco. E ter morrido afogado. Por ele ter tomado uma decisão de sair, todos foram salvos daquele lugar. Porque é isso que falta. Porque que nem todo mundo consegue milagre, que nem todo mundo decide agir. Que está cheio de gente conformada com o que está vivendo. Tem um poder de reação. Tem muita gente que não amadurece nem com o que passa. Porque a gente precisa
Querido, aquilo que o inimigo levantou contra a gente tem que ser a motivação da nossa manhã. A tendência natural, o mal do século é depressão. Qual é o mal do século? Depressão. As pessoas se entregam. Se deprimir é se entregar. É sem poder de reação, porque essa palavra depressão é a psicoadaptação, que eu vou me adaptar àquilo que eu estou vivendo. Como não tem saída, então eu vou ficar, não tem saída, não estou vendo. Agora, sacode quem está perto de você e fala, tem saída, irmão, com Deus tem saída. Amém ou não amém? Tem saída, não acabou ainda não, isso ainda não é o final não. Não acabou, por que não acabou? Porque não é o final. Porque o dia que for o final, acaba. Então vamos embora, tem que continuar. Agora, as pessoas só continuam se tiver alguém batendo nas costas dela. Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Querido, para de depender de motivação e começa a ser influenciado pelo poder de Deus. Motivação você amanhã precisa de novo, influência fica contigo. Ui! Anota aí, cadê os cadernos? Cadê as agendas, os lápis coloridos? Ó, vi uns cadernos. Ih, gostei de ver, hein, Daniel? Poxa, isso aí, músico diferenciado. Então, todo o relatório que eu dei, todo o relatório que foi dado da Bíblia sobre Isaac, é porque ele decidiu. Fala comigo, tem a parte de Deus e a minha parte. Você quer ver uma coisa? Eu fui criado na igreja. Criado na igreja. Neto de crente, filho de crente. Criado na igreja e não era crente. Se Jesus tivesse voltado até meus 31 anos de idade, eu tinha ficado aí. Mas não fui criado na igreja? Fui. Mas não era neto de crente? Era. Não era filho de crente? Era. Mas tinha ficado aí. Porque eu não tinha decidido o que eu queria da minha vida. Se eu queria o mundo ou se eu queria a vida eterna. Tem que escolher. Porque Jesus foi lá em um lugar chamado Genezaré e expulsou uma legião de demônio de um cara que morava no cemitério, tamanha a quantidade de demônio que ele tinha. Ninguém podia suportá-lo, o texto diz lá. E Jesus, entrando naquela cidade, expulsou uma legião de demônio. O demônio saiu, o cara sentou em perfeito estado. Todo mundo chegou e se assustaram. Aí, quando a multidão chegou e viu o cara endemoniado, que estava endemoniado, curado, só que tinha morrido 2.000 porcos. E o que eles fizeram? Mandaram Jesus embora por causa do porco. Porque eles queriam ficar com Jesus e com o porco. Tem que escolher, querido. Tem que decidir. Aí mandaram Jesus embora, porque por causa que não entenderam. O cara endemoniado assolava a cidade. Jesus expulsou os demônios e eles estavam fazendo questão de porco que morreu. Tem que escolher, querido. Elias chegou lá em Israel, estava lá o povo adorando Baal, idolatrando Baal. Elias foi lá e fez um desafio a Baal. Se Baal descesse fogo do céu, ele era Deus. Se não, era só o Deus de Israel. Baal não desceu fogo. Os caras ficaram até meio-dia se cortando, pulando daqui para lá. Responde-nos, Baal, responde Elias. Baal deve estar dormindo, acho que Baal foi viajar. Daqui a pouco Elias, Deus, o fogo caiu. Aí o povo, só o Senhor é Deus. Elias falou, escolhe, o que vocês querem? Se é Deus que é o Senhor, seguiu. Se é Baal, fica com Baal. E Elias mandou matar os 400 profetas de Baal. Mas o povo teve que decidir quem que ia seguir, querido. Essa é a nossa vida. Que eu não posso de maneira nenhuma estar caminhando nessa terra com dúvida no meu coração, porque o inimigo, qualquer fagulha de dúvida do teu coração é aquilo que ele vai usar para te desviar você. Porque esse espaço que nós temos aqui é para consolidar a tua fé. Para amanhã, todo e qualquer prato desse derrotado aí, que ele é astuto, não venha mais derrubar você, porque você decidiu o que você quer da tua vida. Porque essa é a nossa jornada. Porque a jornada com Deus é decisão. A Bíblia fala de José. De quem? Decidiu. A Bíblia diz que ele foi tirado de casa, foi morar no Egito, sofreu 17 anos, mas continuou com Deus.
E o texto de lá, e o Senhor era com José. Por que o Senhor era com José? Porque José era com o Senhor. Deus vai estar contigo porque você está com Ele. Porque não pode qualquer coisa. Ai, me beliscaram, me desviei. Ai, me beliscaram de novo. Meu irmão, o demo vai ficar te beliscando. Porque a gente tem um inimigo número 1 da nossa vida chamada alma, sentimento. Feriu o meu sentimento, é relva. É isso aí. Essa é a vida do ser humano. E ele tem esse inimigo. E a tua alma é uma arma na mão do capeta para te destruir. Vou te falar uma coisa. Tem coisas que você guarda desde criança. Você não pode nem lembrar. Que o inimigo, de vez em quando, vai lá e risca o fósforo para acender. E aí, Ana, cadê teus filhos? Tadinha da Ana. Todo ano ia lá oferecer oferta, mas a fagulha do capeta acendia e ela perdia o milagre. Psiu, ovelha, para de perder milagre por causa de fagulha do diabo na tua alma. Você está me ouvindo ou não? Quando ele vier acender a fagulha, ele apaga. Psiu, apaga isso aí agora, apaga. Mesmo que você conforme, é verdade. É ele, meu irmão, você nem sabe. Ah, safado, se ele aparecesse assim, é você, né? Mas ele vem assim, ó, escondidinho, vem de gatinho, ó. Daqui a pouco está dentro da tua alma. E você destruído. E o milagre, Deus... Que o diabo invade. Deus tem relacionamento. O inimigo sai invadindo. Por isso que Efésios capítulo 4, verso 27, diz, não deis lugar ao diabo. Porque a avaliação minha e tua, querido, é que eu estou dando lugar a quem? Porque se você e eu tivéssemos essa avaliação prévia, de dizer, peraí, eu estou dando lugar a quem? Porque José chegou onde tinha que chegar. Esse dia eu estava falando com Deus, conversando com Deus a respeito de algumas situações na minha vida, e Deus me mostrou uma linha, querido, que eu tinha que seguir até o dia de eu chegar no trono. Eu não posso me desviar da minha chamada. Eu não posso. José, ele passou pela cisterna, ele passou pela casa de Potifar, ele passou pelo calabouço, mas chegou no trono. Mas ele não se desviou. Não dá para conquistar com Deus quem manda etapas. Ah, mas isso que eu já passei, não era o que Deus queria, mas passou, querido. Porque você tem capacidade de passar. Está escrito que não virá provação além do que você possa suportar. Agora, a questão é, o que eu passo, eu estou me entregando ou estou crescendo? Eu estou avançando? Pastor, mas eu não aguento mais. Irmão, o que você está valorizando? Porque a questão é que a igreja está muito despreparada, porque começa a vir ao culto só uma vez no mês, 15 dias, é uma vez na semana, não vem se alimentar. Tem reunião quinta-feira? Peraí, não vou quinta-feira não preciso não. Tem reunião de casais? Não preciso. Tem reunião de discipulado? Não preciso. No dia da prova não tem matéria. Você está me ouvindo ou não? Que a prova vem para... Porque a Bíblia diz assim, Efésios capítulo de número 6, depois tu lê lá de 6 ao 18, estejam, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ai, não fala de diabo, não, é ele, meu irmão. Você tem que estar firme contra as astutas ciladas. Fortalecei-vos no Senhor, no seu forte poder. Bíblia e relacionamento com o Espírito Santo. Para que estejam firmes, prontos. E depois de fazer tudo, permanecer inabalável. A grande questão é que nós estamos tão despreparados que aquilo que acontece no nosso dia nos abala. E o diabo sabe que ele nunca vai te derrubar da primeira vez, mas primeiro ele vai te abalar. E aquilo que está abalado está tremendo. Tem crente que está assim, ó, tremendo, já está balançando. Aí ele, pum, bate de novo. Aí balança mais um pouco, bate de novo. Daqui a pouco cai. Porque não tem estrutura. Você está me ouvindo ou não? Mas por quê? Porque está tomando as decisões erradas. Querido, se você tiver que escolher, escolhe pelo reino. Se tiver que escolher, escolhe pelo discipulado. Se tiver que escolher, escolhe pelo culto. Escolhe pela Bíblia, escolhe pelo perdão, escolhe pela adoração. Amém ou não amém? Porque quando a gente vai deixando as coisas do diabo de lado, as coisas de Deus vão tomando a nossa vida.
Nós vamos nos tornando pessoas melhores. Porque eu não posso me pôr a reunião dessa e o ministro de louvor aqui se matar para me forçar a adorar. Adora, adora. Aí, como antigamente tinha aqui, ministro de louvor, que pegava, estou olhando para você, você com essa cara de limão chupado. Aí eu, lá em cima, coçava a orelha deles. Porque não é forçação de barra, é entrega. É o quê? Porque tem entendimento. Amém, querido? A minha pregação é simples para você, pastor, mas eu queria que... Eu quero que você entenda. José chegou onde chegou, por quê? Porque decidiu, querido. Chega lá, porque se você também decidir se entregar, vai se entregar. O que a Bíblia fala de Saul, de quem? Que era um cara que, ele era o menor da tribo de Israel, mas ele foi levantado para ser o rei de Israel. Só que Deus falou para ele, Saul, mandou um recado para ele, vai lá, eu vou arrebentar com os amalequitas, mata todo mundo que está lá. Mata tudo, destrói tudo, queima tudo, está tudo contaminado. Aí ele foi lá, viu umas ovelhas gordas, ele viu lá, prendeu o rei. Aí Samuel falou, rapaz, por que você fez isso? Eu fui movido pelas circunstâncias. Ele decidiu fazer isso. Perdeu o reino, perdeu o relacionamento com Deus. Querido, ovelha, não deixa nada tirar o teu relacionamento com Deus. Não são momentos, é crença. Amém? A gente não vive por crença, porque gente decidida vence. Fala comigo, gente decidida vence. Por que eu posso contar testemunho de José, de Jacó, de Isaac, de Abraão? Por quê? Porque decidiram, querido. Porque o que você decide por Deus hoje determina o que vai acontecer amanhã na tua vida. Porque a tua decisão é a tua semente. Anota aí, minha decisão é a minha semente. O resultado é a colheita. Está lá, Isaac decidiu ficar. Colheu de cada semente 100. Porque com Deus tem sempre resultado. Porque tem dois caminhos na minha vida sempre, não tem jeito. Eu não preciso ser expert, formado, para entender que tem dois caminhos. O caminho do erro e o caminho do acerto. Eu sempre vou acertar decidindo andar como Deus me pediu. Ah, mas eu não sei a vontade de Deus. Lê Bíblia, querido. Lê Bíblia, liga para o teu discipulador, arruma um discipulador. Vamos lá. Porque a revelação é a primeira parte da realização, a segunda é a decisão. A revelação. Deus vai estar sempre presente para te mostrar o caminho. Amém ou não amém? Você está caminhando com Deus, querido. Deus vai estar sempre presente para te mostrar o caminho. Eu falei aqui na rede de casais outro dia que uma voz ouvirá, este é o caminho, andai por ele. Deus sempre vai te dar uma direção. A Bíblia fala dos discípulos no caminho de Emaús, Lucas. Os discípulos estavam ali, tristes, chorando que Jesus tinha ressuscitado. Jesus parou do lado deles e começou a caminhar com eles. Ele, tu não sabe o que aconteceu? E começou a falar de Jesus, isso e aquilo. Aí Jesus estava do lado deles, que Jesus queria arrumar a caminhada deles. Às vezes Jesus chega perto de você para arrumar a tua caminhada, tu não vê, querido. Porque Ele está presente. Amém ou não amém? Jesus se importa com você, fala assim, Deus se importa comigo. Deus não quer que você se desvie, Deus quer o teu crescimento. Deus quer o teu casamento, Deus quer a tua família, Deus quer você sendo usado tremendamente por Ele, Deus quer você cheio do Espírito Santo, Deus quer você satisfeito. Soldado satisfeito na batalha, querido, é soldado que traz resultado. Você está me ouvindo ou não? Que todo nível de insatisfação não vem de Deus, querido. Porque sem revelação, sem direção, e sem direção, sem realização. Por que falta a realização? Porque falta a direção. Querido, quem tem influenciado a tua vida? É a Bíblia, esse mundo, esse momento, o vizinho, a Rede Globo? O que tem influenciado a tua vida? Porque tudo que a Rede Globo quer influenciar, eu faço o contrário. Eu sou oposto à Rede Globo. Que a Rede Globo tem um nome nesse país. Quem tem influenciado a tua vida? É a Bíblia. Porque às vezes a gente fica na imaturidade tão grande, querido. Ah, mas eu sou da igreja. Não, você é da igreja, mas ser influenciado é uma decisão que você tem que tomar.
Não, eu acho isso, acho aquilo. Já era. Porque o eu tem que sair da sua vida. Porque a jornada de maturidade é o que Deus pensa sobre isso. O que Deus pensa no teu comportamento hoje? Você já perguntou ao Espírito Santo? Não, eu faço o que eu acho, que eu penso. Então você não, Jesus não é teu Senhor? Lembra quando você declarou, Jesus, tu é o meu Senhor? Era para tu não fazer mais o que você quer. Você está me ouvindo ou não? Porque o que vale é a revelação que você carrega, querido. Porque o grande tesouro da realização é a revelação. Se você não dá oportunidade, não gasta tempo com Deus, eu vim à igreja, estou ouvindo só a voz do pastor. Não, mas no pastor não confio muito não. Ele é peixeiro, não sei o quê. Feirante, você sabe como é que feirante é, né? Tinha um amigo aí que ele falava que é tudo pilantra, peixeiro. Mas eu não sou não. Mas quem tem te influenciado? Porque às vezes eu olho assim um comportamento de algumas ovelhas, eu tenho aqui, ó, sol e chuva ministrado. Quando eu olho o comportamento da pessoa, é estranho. Você não está aprendendo nada? Pergunta a pessoa que está do teu lado, está aprendendo alguma coisa na igreja, meu irmão? Porque é a igreja ou é a tua cabeça? Porque Jesus voltou lá no livro de Marcos, capítulo 16, e Jesus falou assim, Jesus jogou na cara deles duas coisas, incredulidade e coração duro. Essas duas coisas andam juntas, e coração duro é resultado de incredulidade, que a incredulidade endurece o coração. No livro de Hebreus, capítulo de número 3, lá no verso 11 em diante, o apóstolo diz assim, cuidado, irmãos, para que você, perdão, não seja endurecido pelo engano do pecado, que vos afasta do Deus vivo. Porque endurecimento de coração e incredulidade te afasta de Deus. Você está na igreja afastado de Deus. Ui, meu Deus. Fala, na igreja, afastado de Deus. É estranho isso, né? Mas por falta de quê? De decisão. Porque se você não confrontar as tuas decisões, elas nunca serão mudadas. Porque quem não muda é porque tem medo do sucesso. Você vai continuar agindo da mesma forma. E tem gente que está destruindo tudo pela jornada. Os pais destruíram tudo. Aí quando olha a vida do filho, está tendo o mesmo comportamento do pai. Até quando, querido? Porque se você não trocar a tua semente, não vai trocar a tua colheita. Cadê o tangedor? Quer trocar a tua semente? Quer trocar a tua colheita? Troca a tua semente. Que eu não posso de maneira nenhuma me conformar. Porque a ação do diabo, quando eu aceito, ela vai prevalecer. Porque alguém tem que ser autoridade espiritual, para isso que você está na igreja. Porque a guerra é espiritual. Mateus capítulo 18 diz, toda autoridade me foi dada, portanto, ide. Então, pregar o evangelho me coloca debaixo da mesma autoridade que Jesus tem. Porque é um combate espiritual. Eu não posso vencer com Deus me entregando. O que impede de decidir é se entregar aos pensamentos do demo. O demo já coloca logo você para baixo, você não pode, você não consegue. E você, quem é você, rapaz? Tu não é nada. Você vai orar porque ele tentou destruir Davi como destruiu Saul e o exército de Israel. Porque ele falou para Davi, sou algum cachorro para tu vir com pau e pedra? Porque ele estava querendo desvalorizar aquilo que Davi estava na mão. Mas não era o que Davi estava na mão, era o que estava no coração. Amém ou não amém? O diabo pode não ver o que está no teu coração, ele só está vendo o que está na tua mão, mas mostra para ele o que está no teu coração. Porque Davi falou, hoje mesmo vou pegar a tua cabeça e vou dar o arraial do campo. Já era, ele viu que ele não estava se metendo com qualquer pessoa. Porque a ação de Davi não era de se entregar. Aí ele falou uma coisa para Davi, eu sou cachorro, e Davi era ruivo de belos olhos, que a Bíblia diz, e ele desvalorizando Davi, vou entregar a tua cabeça. Davi não deu nem confiança. Sabe por quê? Decidiu pela vitória, decidiu.
Qual é a tua decisão, querido? Qual é a história que você está escrevendo? Como é que você tem lidado com os teus problemas? Ah, pastor, vou levando, bota debaixo do tapete. Isso, vai acumulando lixo. Não se levanta não para dialogar, não se levanta não para bater de frente, para achar uma solução. Senhor, qual é o caminho? Não estou enxergando. Me mostra. Isso é dependência. Porque crente é dependente do Espírito Santo. Senhor, minha carne está tremendo, estou com ódio. Diabo do ódio. Estou querendo tomar uma decisão, isso ou aquilo. Quando eu me converti, se xingasse a minha mãe quando eu não era crente, irmão, podia ter certeza que ia tomar uma sessão de murro. E o diabo já sabia disso, que eu já briguei muito na vida por causa de xingar minha mãe. Rapaz, me dava um ódio, xingou minha mãe, já era. O Paraíba sumia, meu irmão metia a mão numa faca. Tivesse uma pistola, eu pegava. Eu brigava 378 vezes por ano. Mais de uma vez por dia. E quando eu me converti, minha mãe tinha morrido em dezembro. E eu me converti em janeiro. Quando foi em março, o vizinho que trabalha lá me xingou do nada. Se você é um FB, não sei o quê. Falei, rapaz, não faz isso, rapaz, minha mãe morreu, cara. Você está xingando minha mãe. Rapaz, que me deu um ódio. Falei, vou me desviar, vou encher esse maluco de tiro. Aqui eu comecei a ser consumido por aquele ódio. Eu só pensava nisso. Eu olhava para ele na feira, eu já nem trabalhava mais. Eu já saía lá da feira decidido, lá na meu local de origem, lá, trazer uma pistola para matar ele. Sério, estou me abrindo para você. Eu já estava prestes a me desviar. Eu virei para o meu pastor e falei, meu pastor, muito obrigado, o senhor fez por mim até agora, mas para mim não vai dar não. Ele falou, o que houve, meu filho? Meu pastor muito calminho. Pô, rapaz, um cara lá na feira xingou minha mãe de vários nomes lá, e eu estou cheio de ódio dele, não estou conseguindo nem ficar na igreja. Ele, que isso, meu filho? Vou te ensinar um negócio. Antes de você fazer qualquer coisa, todo dia pela manhã, quando você acordar, você acorda que horas? Eu falei, eu pego 6 horas, eu levanto 5 horas. Ele acorda 15 para as 5. Ora um pouquinho e lê um versículo, um capítulo da Bíblia. E eu aquela semana comecei a fazer isso. Aquela raiva começou a passar. Eu comecei a dar lugar ao Espírito e não à minha carne. Porque o que falta é dar lugar ao Espírito e não à carne. Eu comecei a dar lugar ao Espírito. Eu falei, o que acontece? Largar isso para lá. Continuei na igreja, não fiz nada com ninguém. Passando um tempo depois, ele foi lá na barraca e falou assim, poxa Marcelo, desculpa aquele dia que eu xinguei tua mãe. Quem venceu? Eu não me desviei, não fiz nada com ninguém. Mas eu decidi ir por outro caminho. A vizinha lá da minha casa lá, a gente fazendo churrasco na minha casa. Ela mora do lado. Toda vez que estava mexendo na churrasqueira, ela gritava, vai fazer churrasco aí? Vou jogar água. E ela jogava mesmo, que eu vi ela jogando no outra churrasqueira lá. Aí ela foi lá no portão agredir minha esposa com palavras. Eu falei, vou lá falar uma verdade para essa mulher. Já saí de lá meio endemoniado. Quando eu estava lá na porta do prédio dela, para ir na direção do apartamento dela, bater na porta dela, o Espírito Santo falou para mim, o que você está fazendo aí, rapaz? Volta para casa, cara, vai agir como crente. Falei, mas ela fez isso, eu sei que ela fez. Mas sabe o que você faz? Vai lá, tira aquela churrasqueira de lá e bota para o outro lado. Acabou o problema. O diabo arruma problema para você, Deus arruma solução, querido. Agora a questão é por qual que você vai andar. Qual que você vai ser influenciado, pelo problema ou pela solução? Você está me ouvindo ou não? Talvez você entrou aqui e está cheio de problema. Mas você tem que saber, você tem que decidir, você vai ser influenciado pelo quê? Porque Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 8. Domingo a gente vai ler. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não dá para seguir Jesus seguindo a você mesmo, seguindo a tua carne, seguindo esse mundo, porque é uma decisão que você tem que tomar. Então não basta só querer, eu quero. Tem que decidir.
Eu quero um casamento maravilhoso, tem que decidir. Eu quero filhos maravilhosos, tem que decidir. Porque às vezes o filho está com raiva e a pessoa permite, não faz nada ao contrário. Irmão, se opõe a tudo aquilo que o diabo está fazendo contra você. Age de maneira diferente. Confronta a ação do diabo com o comportamento de Deus na tua vida. Você ouviu, amém? Fica de pé. Porque o maior tesouro que você tem é a revelação. Você tem um tesouro em você. O apóstolo Paulo diz que nós temos um tesouro num vaso de barro. O maior tesouro está dentro de você. Você tem um tesouro num vaso de barro. Você é esse vaso de barro que se quebra com facilidade, mas também é restaurado com facilidade. É frágil, tem que tomar conta. Tem um tesouro aí dentro. Você é esse vaso que tem que tomar conta para não quebrar. Porque o inimigo quer tirar esse tesouro de dentro de você. Esse tesouro chama-se vida eterna. Esse tesouro chama-se relacionamento com Deus, intimidade com Deus, que esse derrotado não tem mais. Aleluia. Falei, eu tenho intimidade com Deus. Eu dobro o meu joelho e Deus me responde. Eu declaro e Deus me responde. Quantos milagres já aconteceram na minha vida? Eu tenho testemunho de milagre. Sabe por que você tem testemunho de milagre na tua vida? Porque o Deus Todo-Poderoso está dentro de você para te responder. Sabe por que amanhã, essa hora, tem milagre na tua vida? Fala amém. Sabe por que amanhã, essa hora, tu vai contar um milagre? Porque você tem poder de realização. Há poder de realização. É só decidir por qual caminho você vai andar. Porque tem dois caminhos: o estreito e o largo. Talvez você chegou aqui nessa noite, você só quer facilidade. E reino de Deus nem sempre é só facilidade. Tem sacrifício também. Tem que sacrificar a tua carne. E o pior é sacrificar a tua carne, sacrificar esse orgulho destrutivo. Esse que é o grande problema. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é dos humildes. E o inimigo, ele quer você colocar num patamar de orgulho para você sair do reino de Deus. Coloca a mão no teu coração, fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho poder de realização. Ilumina os olhos do meu interior. Fala: eu sou dependente. Jesus Cristo é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Eu decido caminhar pela revelação do Senhor. A revelação do Senhor me traz vitória. As revelações do Senhor me conduz à vitória. Eu preciso combater a toda influência maligna na minha vida. Fala: eu me levanto nessa noite contra todo nível de influência destrutiva da minha vida. A minha mente é guiada por Jesus Cristo. Feche os olhos, deixa o Espírito Santo te consolar.